Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa obra que marcou o século XIX, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E olha, isso aqui não é um livro de historinha de terror, não. É, na verdade, uma tentativa bem metódica de classificar, de entender as diferentes maneiras que nós humanos teríamos para interagir com o que a obra chama de mundo dos espíritos. Então, bora lá entender esse melhor. E a obra toda gira em torno de uma pergunta central. Uma que vira de cabeça para baixo a ideia de que a mediunidade é um dom para poucos. E se, na verdade, fosse algo que faz parte de todo mundo, da experiência humana? Essa é a premissa que a gente vai explorar aqui. E a resposta que o livro dá é surpreendente. Sentir qualquer tipo de influência dos espíritos, não importa o grau, já faria de alguém um médium. A grande sacada aqui não é a de um poder especial, mas de uma faculdade natural. Pensa assim, é como ter visão ou audição. Todo mundo tem, só que uns enxergam mais longe, outros têm um ouvido mais apurado. A mediunidade, segundo essa lógica, seria a mesma coisa. Então tá, vamos começar pela primeira grande categoria que o livro apresenta. Aqui, a gente está falando de médiums cuja influência não é só uma sensação, não. Ela aparece no mundo físico, coisas que dá para ver, para ouvir, para tocar. E logo de cara tem uma divisão importante, os que sabem o que estão fazendo e os que não sabem. De um lado, os chamados facultativos, que controlam a parada. Eles conseguem mover um objeto, fazer um barulho por querer. Do outro lado, os naturais. Esses nem imaginam o poder que têm. Sabe aquela pessoa que parece viver cercada de eventos esquisitos, coisas caindo, barulhos do nada? Pois é, segundo o livro, poderia ser um caso desses. Mas o livro faz um alerta bem sério aqui. Ficar fazendo experimento com gente mais sensível pode ser bem prejudicial para a saúde da pessoa. E tem outra coisa, aquela mania de culpar demônios por tudo? A obra critica isso pesado, lembrando que essa ideia já causou muita maldade na história. A recomendação, então, é outra: calma, observação e uma boa orientação moral, sem pânico. Ok, saindo um pouco dos fenômenos físicos, a gente entra agora num outro tipo de mediunidade, uma coisa mais sutil, mais ligada à percepção. A interação aqui é mais parecida com os nossos sentidos normais, só que de um jeito diferente. E a base de tudo, segundo a obra, são os médiums chamados de sensitivos. É basicamente a capacidade de sentir que tem alguém ali, mesmo sem ver nada. E essa sensação muda, sabe? Se for um espírito bom, a sensação é agradável, leve. Se não for, o sentimento é ruim, pesado, angustiante. Depois do sentir, vem o ouvir. E aqui tem duas categorias. Os audientes que, como o nome diz, ouvem vozes, que podem parecer vir de dentro ou de fora. Mas os falantes, esses são bem interessantes. A ideia é que o espírito age direto nas cordas vocais da pessoa. Imagina só, a pessoa fala coisas que ela mesma não sabe, sobre assuntos que nunca estudou e muitas vezes nem se lembra do que disse depois. Vira um instrumento, literalmente. Agora, a visão. Os médiuns videntes são os que conseguem ver os espíritos. Mas o ponto mais curioso aqui é que o livro diz que essa visão não tem nada a ver com os nossos olhos de carne e osso. É a alma que enxerga. E aí vem a conclusão lógica e, bem, impressionante. Até uma pessoa cega poderia ser vidente, porque a visão dela não dependeria dos olhos físicos. E para deixar isso bem claro, o livro traz uma história, um caso bem específico. Vamos imaginar a cena. Uma noite na ópera, vista pelos olhos de um médium vidente. E o que essa pessoa via era surreal. Não era só a ópera no palco, era um segundo espetáculo acontecendo ao mesmo tempo. Tinha espírito sentado nas cadeiras vagas, outros mais brincalhões no palco, imitando os atores, e outros, mais sérios, que pareciam estar ali inspirando os artistas. Mas um espírito em especial se destacava porque ele não saía de perto da cantora principal. O médium, olhando aquilo, pensou que as intenções daquele espírito não eram das melhores, sabe? E foi questioná-lo. A resposta que veio foi uma lição. O espírito disse algo como: "Eu não sou o que você está pensando. Eu sou o guia dela, o protetor. Minha missão é dirigi-la." E isso é uma sacada genial do livro, né? Para mostrar que, no mundo espiritual, as aparências enganam. E muito. Beleza, vamos aprofundar um pouco mais. A gente vai ver agora faculdades que são um pouco mais complexas, que misturam a mediunidade com outros estados da mente, outros estados de consciência. E aqui tem uma diferença que é chave entender. A diferença entre um sonâmbulo e um médium. Pensa assim. O sonâmbulo, segundo a obra, age por influência do próprio espírito. É a alma dele que está mais solta, acessando conhecimentos que ele mesmo tem,
lá no fundo. Já o médium é um canal para outra inteligência, uma de fora. Resumindo, um fala por si, o outro fala pelos outros. E para mostrar que essas duas coisas podem andar juntas, o livro conta o caso de um jovem sonâmbulo. Ele era incrível para diagnosticar doenças, mas tinha um porém bem curioso. Quando pediam para ele receitar o remédio, ele respondia: "Não posso, meu anjo doutor não está aqui. É ele que me diz o que receitar." E esse é um exemplo perfeito do que o livro chama de sonâmbulo médium. O espírito dele, como sonâmbulo, via a doença. Mas ele precisava de ajuda de fora, de outro espírito, para saber como era a cura. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Isso já faz um gancho perfeito para os médiums curadores. São aquelas pessoas que dizem têm o poder de curar com um toque, um olhar, um gesto. A explicação que o livro dá é que a energia vital da própria pessoa é importante, mas a cura de verdade acontece quando um espírito ajuda a direcionar essa energia com um propósito. Aí surge uma dúvida, que o próprio livro levanta, mas e a prece? Dá para conseguir a cura só rezando, sem precisar de toque, de gesto, de nada? E a resposta que aparece lá é bem profunda. Basicamente, sim, é possível. Mas com uma condição: se Deus permitir. Porque às vezes o melhor para a pessoa pode ser continuar com aquela doença por mais um tempo, por algum motivo maior. E aí a gente acha que a prece não foi ouvida, mas na verdade a resposta pode ter sido ainda não. E com isso, a gente chega na parte final e talvez na mais importante de todas, porque agora não é mais sobre classificar tipos de mediunidade. É sobre entender o que, segundo o livro, está por trás de tudo isso. A moral, o caráter da pessoa que é médium. E o princípio é bem direto. O livro diz que as qualidades morais de alguém influenciam diretamente que tipo de espírito vai se aproximar. Moralidade aqui não é só sobre ser bonzinho. É como se fosse um ímã, uma força que atrai espíritos com a mesma sintonia. Então, o recado final é este. O médium não é um telefone, um fio neutro. O que a pessoa é por dentro, suas intenções, seus valores, tudo isso faz parte do pacote. A pessoa não só recebe a comunicação, ela participa ativamente dela, com todo o seu ser. E depois de percorrer todo esse caminho para o livro dos médiuns, fica uma reflexão no ar, né? Se a gente parte do princípio de que essa influência de um mundo invisível é constante, como o livro propõe, como fica a nossa responsabilidade sobre o que a gente pensa e faz? Onde que termina a influência de fora e onde começa a nossa própria vontade? É uma pergunta que, no fundo, não é só sobre mediunidade. É sobre o que significa ser humano.